Pronto, tá ao vivo. Minha contra-regra. Produção. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para começar mais um culto. Dessa nova forma, né? De louvor e gratidão a Deus. E a saudade está grande. Nós estamos impossibilitados de estarmos reunidos, mas Deus sabe tudo o que faz. Ele é aquele que tem a direção de todas as coisas. Eu queria chamar você agora para meditar comigo, você que está nos vendo ao vivo, você que vai estar vendo a gravação depois, vai estar lá na página da nossa igreja, PIB de Monte Aprazível. Você pode estar acompanhando todos os vídeos que nós estivemos fazendo durante esse período, vai estar lá, tá bom? Abra tua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu estou gravando aqui da minha casa. Se de repente você ouvir alguma música, alguma balada, é porque a rua aqui está movimentada, nem todo mundo está em casa. E aí de vez em quando passa algumas caminhonetes aqui com o som bem alto, tá? Mas vamos louvar a Deus, vamos falar um pouco de Deus. Meus queridos, eu tenho ficado preocupado, principalmente hoje, quando eu cheguei em casa, eu vi que alguns grupos de WhatsApp que eu participo já virou discussão por esse posicionamento, por outro posicionamento, quem está certo, quem está errado. E eu não estou aqui para discutir política, não, estou aqui para dar minha opinião sobre isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para que nós possamos estar meditando, para que nós possamos estar vendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto esse mundo estiver em pé, enquanto houver um Filho de Deus nessa terra, Ele vai estar agindo, Ele vai estar cuidando e Ele vai estar nos abençoando. Então eu queria chamar para que você agora, várias pessoas aí estão entrando, né? Para cultuarmos junto, a Tainara. Enfim, vamos lá para aquilo que a palavra de Deus nos diz, para meditarmos nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e quando quis entrar, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus por essa palavra. Mais pessoas entrando, Leandro, irmã Alice, Deus abençoe a vida de vocês, a Júlia, enfim, tantas pessoas aí nos vendo. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Nós acabamos de ler aquela porção do Evangelho de Lucas, do qual é conhecido como o filho pródigo. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para o Pai maravilhoso. Pai de amor, um Pai de bondade. Quando Jesus contou essa parábola, diz os teólogos, os pesquisadores, que ele estava comparando os fariseus, os religiosos daquele tempo, com os perdidos. Porque Jesus foi tremendamente criticado durante o seu ministério. As pessoas, os religiosos de sua época criticavam, porque ele andava com prostitutas. Andava não, ele ia até onde elas estavam. Ele andava pelos becos de Israel, de Jerusalém. Ia na cidade de Samaria, onde nenhum judeu pisava. Enfim, Jesus estava na contramão dos religiosos. E ele então recebeu severas críticas por isso. Aliás, se Jesus fosse fazer politicamente correto do seu tempo, ele não teria sido crucificado, ele não teria sido morto, humilhado. Porém, ele tinha em mente que ele tinha uma missão: fazer a vontade do Pai, tornar-se o evangelho da salvação conhecido entre todos os homens. E ele não poupou esforço para isso. E aí então, quando ele traz essa mensagem, falando do filho que desperdiçou a sua vida, os bens aqui, precioso, representa a vida. Aquilo que Deus nos deu para usarmos de maneira que agrade a Deus, para usarmos de maneira correta. Muitas vezes nós
tomamos outros caminhos e vivemos da forma que achamos melhor. E temos visto isso nesse tempo em que vivemos. As pessoas não se preocupam com a sua alma, não se preocupam como está a sua vida com Deus. Às vezes, uma dentro da igreja, no seu meio religioso, e outra com os amigos, com os colegas de trabalho, enfim. E Jesus nos chama a atenção para que possamos voltar, entender que tudo nesse mundo é passageiro. Sei quanto tempo nós vamos viver, 70, 80, 90, alguns chegam aos 100, cento e pouquinho, mas um dia nós teremos fim nessa terra. E aí eu queria que você pensasse comigo nessa noite. Será que tudo aquilo que nós buscamos realmente nos traz alegria, preenche o nosso coração? As festas, shoppings, tantas outras coisas. Não estou dizendo que nós não podemos festejar, que nós não podemos nos alegrar, que nós não podemos nos divertir, mas tudo é passageiro. Tudo é feito de momentos. Mas uma vida com Deus, a presença de Deus na nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, ela excede o nosso entendimento. Porque a paz de Deus excede. A paz de Deus está além daquilo que podemos explicar. Confesso para vocês que durante essa semana, tudo muito esquisito. As ruas lotadas, o trânsito caótico, acabou. Mas há esperança. Há um ditado que muitas pessoas conhecem, que depois da tempestade vem a bonança. Mas esse ditado, ele é de um período que saiu quando Jesus estava com os seus discípulos numa tempestade. E quando ele acalmou a tempestade, tudo se tornou paz, brisa, tranquilidade. E quando ele nos fala, então, voltando aqui para o texto, na parábola, ele está dizendo para que cada um de nós nos arrependemos dos nossos pecados, para que nós possamos olhar para Deus, voltar para Deus e entender que o Pai está de braços abertos. Separei algo aqui muito interessante, mas lá no verso 18 aí do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o filho diz assim, me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o 20 diz assim, a seguir se levantou e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Notem que ele preparou todo um discurso para comover o coração daquele pai. Ele preparou toda uma fala para chegar ali e se explicar diante do pai. E pedir para o pai que tratasse ele como um dos seus empregados. Mas ele não conseguiu terminar esse discurso.
Porque quando ele diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti, o pai lançou-se e abraçou e beijou. Era só isso que o pai queria ouvir. O arrependimento do filho. Que o filho estava voltando e com aquele abraço, com aquela atitude do pai, ele seria transformado. E é o que Deus espera de cada um de nós. Notem que na cultura judaica, um idoso sair correndo, até na nossa cultura é difícil a gente ver, não é? Um pai, uma pessoa já de idade, que tinha aqui um filho já adulto, sair correndo. Mas a Bíblia nos mostra que ele saiu correndo, lançou-se ao filho e abraçou, chamando o filho de volta ao arrependimento. E quando o filho entende isso, esperando ser tratado como um dos empregados, o pai manda colocar um anel no dedo, dando a ele a posição de filho e não de servo. E quando o pai manda calçá-lo, o pai está dizendo a ele que ele não é um escravo. Porque os escravos, nessa época, andavam descalços. Mas o filho recebe algo para os pés, um anel na mão e uma festa. E é o que Deus espera de cada um de nós. Eu confesso para os irmãos, para aqueles que estão me ouvindo, eu já, chegando em casa, olhei para todos os grupos que eu faço parte e eu tenho visto tanta falácia sobre essa questão, do que estamos vivendo. Estou vendo muitas pessoas pegando lá do Antigo Testamento e dizendo que Deus se levantou em ira para punir a terra, para castigar a terra. Eu não quero entrar aqui num debate ou num tratado teológico com ninguém. Mas quando eu vejo tudo isso, e hoje me veio uma coisa ao meu coração. Que Cristo, quando morreu naquela cruz, por mim e por você, para nos dar acesso a esse caminho de volta a Deus, a esse caminho de volta ao Pai, ele disse, Pai, entrego o meu espírito. Pouco antes ele disse, está tudo consumado. Então quando Cristo diz que está tudo consumado, ele está dizendo que o papel que ele veio para cumprir estava cumprido. Quando eu vou lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 2, 3, eu vou tirar grandes ensinamentos, do qual ele disse, eu vim para o mundo, eu vim para os meus. João está dizendo que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos a quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então notem que aqueles que receberam, que reconheceram o sacrifício de Cristo, são filhos de Deus. São tratados como filho, não como escravos. Não como alguém que não tem direito a arrependimento. Ele traz para perto, dá um anel, dá vestimenta, cuida dos seus. E não vai ser diferente dessa vez, meus amados irmãos.
Cristo vai continuar cuidando dos seus. Vai continuar sendo abrigo seguro para aqueles que o procuram. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como estamos carregados nesses dias? Está pesado. Não está fácil. E é o Senhor Jesus que temos que recorrer e entregar a Ele. Com certeza, nós vamos passar. Isso tudo vai passar. Agora, o que não pode passar é essa mensagem que foi gravada na história da humanidade há mais de 2000 anos, lá em Jerusalém, lá no Calvário, naquela cruz, dizendo: está tudo consumado. Dando a oportunidade ao homem a se arrepender e voltar a Deus. Como fez esse filho aqui. E a palavra de Deus diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra de Deus também diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É ali que é o verdadeiro abraço. O abraço do pai, abraçando um filho que se volta para ele. Eu creio que há muita coisa a ser dita. Eu creio que as pessoas estão acostumadas com aqui, com agora, com resolve, a jato, tem que ser para hoje. Porém, nós estamos vivendo um tempo onde nós não estamos pensando na eternidade. Nós não estamos pensando que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de amar, de respeitar, de se santificar, de cuidar uns dos outros, porque Deus cuida de nós, de amar uns aos outros como o próprio Cristo nos ensinou. Eu creio que é isso que está doendo mais. Porque assim como diz o poeta, eu devia ter amado mais. Eu devia ter feito tantas coisas, mas não tenho feito. Talvez se nós estivéssemos colocando em prática aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou, a humanidade talvez nesse momento não estaria tão assustada. Não estaria em pânico. E é por isso que precisamos olhar também para o filho mais velho. E essa palavra agora do filho mais velho é sobre aqueles que muitas vezes cumprem tudo aquilo que a religião prescreve, cumpre tudo aquilo que entende como correto, porém não se olha, não se volta o olhar para os outros.
achando que esse ou aquele não é digno. Jesus nos chama para fugirmos do julgamento temerário. Então precisamos olhar para esse outro filho e aprender também que o Pai ama de igual modo a todos. E que precisamos entender que temos uma mensagem para cada filho. Tanto aquele que estava perdido fora de casa, quanto aquele que estava perdido dentro de casa. De que Deus ama. Deus continua derramando o teu amor e a tua graça, mesmo em meio a toda essa situação. Então precisamos olhar para a Escritura e termos o nosso coração mais sensível para aquilo que Deus quer falar, para aquilo que Deus quer mostrar diante de tudo isso que estamos vivendo. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo, eu queria também chamar a sua atenção para o abraço. Para o abraço. Aquele abraço que o Pai deu ao Filho. Um abraço de sinceridade. Um abraço de amor. Será que nós temos abraçado aqueles que nos procuram com esse abraço? Falei no domingo e ouvi durante a semana no grupo do WhatsApp várias pessoas falando como faz falta um abraço. Cheguei em casa hoje, depois de um dia de trabalho, deixei a roupa lá fora, tomei meu banho, olhei para minha esposa, falei, posso te abraçar? Você pode me abraçar? Porque faz falta um abraço. Então, possamos olhar com carinho, com amor, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que nos procuram. E depois que passar tudo isso, tiver liberado o abraço, que possamos abraçar com muito mais intensidade, com muito mais amor e com muito mais sinceridade. Isso é o que eu tenho para compartilhar com você nessa noite. Obrigado a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. E agora nós vamos orar junto. Queria que você aí na sua casa chamasse a sua família para perto de você. Família, esses que vivem aí na tua casa, pode abraçar. Abrace. Ore junto. Clame a Deus. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Vamos orar comigo agora? Rosa, vem aqui pertinho de mim, vamos abraçar. Mariana. Vamos orar. Pedir a Deus que sare a nossa nação. Não somente desse vírus que eu creio que vai passar, e mais uma vez nós vamos olhar para trás com alegria, mas que cure também a falta de perdão, que cure também a falta de amor, que cure
também o egoísmo, tantas outras coisas. Chame a tua família aí, abrace. Você que está nos vendo, membro da igreja, da primeira igreja batista aqui de Monte Aprazível, coloque a foto da sua família, logo depois, no grupo da igreja. Você que quer ver a sua foto com a sua família que está nos vendo, manda no meu WhatsApp, depois nós vamos publicar na página da igreja. Louvado seja Deus pela tua família. Curva a tua cabeça agora e vamos orar. Pai amado, obrigado a Deus pelo pão que não tem nos faltado. Obrigado a Deus pelo abraço que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigado a Deus, porque mesmo em tempos difíceis como esse, várias pessoas estão sendo alcançadas pelo poder da Tua Palavra. Várias pessoas estão tendo a oportunidade de olhar mais para o Senhor, de olhar mais para a sua família. Obrigado a Deus porque eu creio que o Teu reino está crescendo cada dia mais e mais. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço que o Senhor alcance agora, Pai, cada família que está nos ouvindo, cada pessoa que mesmo sozinha, na sua casa, no seu quarto, agora está nos ouvindo, que ela possa entender, ó Pai, que o Senhor está presente em todos os lugares. Basta olharmos, ó Pai, e parar onde estamos e buscar ao Senhor, porque o Senhor vem e nos abraça. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor cubra, Pai, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o globo terrestre, ó Deus, com a Tua mão poderosa. Porque, Pai, nós cremos que com uma só palavra, tudo que existe hoje veio existir do nada. Foi criado pelo Senhor. E o Senhor é aquele, ó Pai, que pode mudar toda a nossa sorte. O Senhor é aquele, ó Pai, que pode restaurar famílias nesse momento. O Senhor, ó Pai, é aquele que pode restaurar relacionamentos, ó Deus. O Senhor é aquele que derrama a cura. Nós temos visto milagres, ó Deus, dia a dia. Nós temos visto, ó Pai, o Senhor restaurando casamentos, restaurando relacionamentos entre pais e filhos, ó Deus. E que nesse momento de dor, de sofrimento, ó Deus, nós possamos realmente entender, ó Pai, que muita coisa está fora do lugar e o Senhor está colocando, ó Deus, e toda reforma, toda obra, muitas vezes ela traz dor, ela traz, ó Deus, dificuldades, mas depois de passado, nós vemos que foi o melhor. Pai, em nome de Jesus, visita, cuida, sara, ó Deus, cada enfermo, ó Deus, no leito de hospital, que o Senhor alcance, ó Deus, ó Pai, abençoa, ó Deus, aqueles que estão na linha de frente, cuidando, ó Pai, das enfermidades e dessa nova que tem nos assustado, ó Deus. Abençoa, ó Pai, as autoridades que precisam de discernimento, ó Deus, e não de crítica, não de palavras destruidoras, ó Deus, mas de uma nação que busque, que deseje o melhor. Porque, ó Deus, eu tenho visto tanta ira nas palavras, ó Deus,
Mas a tua palavra diz que o Senhor constitui as autoridades, é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira. Então é no Senhor, Pai, que devemos buscar e pedir sabedoria para os nossos governantes. Proteja, ó Deus, cuide e guarde. Também te peço, Pai, no nome santo de Jesus, cuida dos policiais, ó Deus, que estão aí fora, para proteger, ó Pai, vidas, patrimônios. Ó Deus, cuida, Pai. Cuida do pai de família, ó Deus, que nesse momento está apreensivo, sem saber, ó Deus, se vai ter o salário, sem saber, ó Deus, se vai conseguir o sustento. Cuida, Pai. Cuida da mãe desesperada, ó Pai, que nesse momento está sentindo saudade de um filho que saiu por esse mundo afora e às vezes está nas drogas, na bebida, distante, Pai, sem dar notícia. Cuida, Pai. Cuida dos nossos idosos, ó Deus, da geração passada, que tem nos ensinado, que tem a cada dia mais e mais, ó Deus, contribuído para a vida dessa nação, para a educação dessa nação, ó Deus. Ó Pai, cuida. Cuida, ó Deus, dos pequeninos, porque a tua palavra diz que é da boca deles que sai o perfeito louvor, ó Deus. Cuide de nossas crianças. E não peço só aqui não, ó Deus, no nosso país, mas de cada um deles, ó Pai. Deus, se milhões não fossem gastos em guerras, talvez agora teríamos dinheiro para cuidar dos enfermos, dos famintos. Ó Pai, sara nossa terra, cuida, Pai, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós temos visto a Tua mão poderosa agir todos os dias em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um que está conosco. Abençoa, Pai, cada igreja, cada pastor que está nesse momento, ó Deus, transmitindo através da internet o culto de sua igreja, a reunião de sua igreja. Abençoa, Deus. E também te peço, ó Deus, traz para a realidade tantas outras, ó Pai, que têm saído do teu caminho, têm pensado somente, ó Deus, no aqui, no agora, na prosperidade, naquilo que é material. Ó Deus, traz de volta o teu povo ao arrependimento, a começar por mim, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sara a nossa terra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. E que possamos mais um dia dizer: até aqui o Senhor cuidou. E que possamos crer no amanhã, porque Ele vive e Ele está no seu trono, cuidando de tudo, inclusive da sua vida. Deus abençoe. No domingo, às 19 horas, nós vamos estar transmitindo novamente o culto e pedindo que passe logo para reunirmos ali como igreja. E você que está nos ouvindo, nos vendo, se você ainda não está ligado a nenhuma igreja, procure uma igreja perto da sua casa. Vem para Jesus. E eu creio que você tem aí na sua casa, e se você não tiver, você tem uma ferramenta aí na sua mão, do qual eu creio que a maioria que está me vendo nesse momento tem. Baixa aí.
o aplicativo da Bíblia, Palavra de Deus, e comece a meditar nela. Comece pelo Evangelho de João para você conhecer o amor de Deus. Depois vai para os Salmos. Não vai lá em Apocalipse direto, como todo mundo faz, não, porque depois você vai ficar assustado. Mas aí você vai ver que todas aquelas pragas que está lá no Apocalipse não é para aqueles que são filhos de Deus. São para os rebeldes, para aqueles que não quiseram aceitar a mensagem do nosso Salvador. Deus abençoe. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua casa. No nome de Jesus. E até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Um abraço. Bem gostoso.